Bom dia, povo de Deus. Hoje é 26 de maio. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Mateus 28. Vou ler do verso 16 a 20, que diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Jesus libertou o filho de Robson do vício em drogas, mas ainda assim ele mantinha suas preocupações. Passaram por muitas situações juntos, mas seu foco recaía em seu passado, ao invés do futuro preparado por Deus para ele. Os pais de adictos preocupam-se com a recaída. Um dia, em uma reunião familiar, chamei ele e disse: Lembre-se, nós temos um adversário e ele é poderoso. Eu sei, pai, ele respondeu. Ele tem poder, mas não tem autoridade. Diante da resposta, Robson se lembrou da incomparável autoridade de Jesus para nos resgatar de nossos pecados e de transformar nossa vida ao voltarmos a ele. Imediatamente pensou em suas palavras aos discípulos pouco antes de seu retorno ao Pai no céu. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, e aquela velha frase, façam discípulos. Está em Mateus 28, 18, 19, como eu acabei de ler agora. Jesus crucificado e ressurreto criou um caminho para chegarmos a Ele. Não importa qual seja o nosso passado, Ele detém tanto o nosso passado como o nosso futuro. E como Jesus prometeu estar sempre conosco, podemos ter certeza de que Ele cumprirá seus propósitos e que nossa vida está em suas mãos infalíveis. Cristo nos dá uma esperança incomparável, tão boa que não podemos guardá-la para nós mesmos. O diabo e o mundo podem ter algum poder por um tempo, mas toda a autoridade pertence a Jesus para sempre. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? O medo tem paralisado você? Em Isaías 53:4 diz: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Isso estava em Isaías 53:4. Possivelmente nós carregamos medos que nos causam dores e sofrimento por não conhecermos a palavra de Deus. Esse texto do profeta Isaías declara que Jesus levou sobre si as nossas dores, suportou por nossa causa toda a afronta, todo o castigo que deveria e que era nosso. O medo de coisas presentes, bem como do que está por vir, apenas nos paralisa. Existem coisas que nos param. Talvez não tenhamos consciência de que um dos gigantes que saqueia a mente de um cristão é o medo. É um gigante que só, se nós não conhecermos a palavra, ele nos paralisa. O gigante que afrontava o povo de Israel, causando medo e aflição, era Golias. Então, qual gigante tem trazido medo ao seu coração? Qual gigante
que tem paralisado a sua vida, o seu chamado e o seu fluir? Qual o gigante, meu irmão? Davi não paralisou diante da afronta do inferno. Por isso, vença o seu medo. Vença o gigante. Muitas vezes, o medo vem quando tomamos posse de algo que não era para ser nosso. A doença pela qual você pode estar passando não é sua. Não é sua. A depressão, o pânico, a ansiedade, as crises existenciais, nada disso pertence a você. Nada disso pertence a você. Elas afrontam, apavoram, porque você está se apossando daquilo que deveria rejeitar. Vou repetir. Elas afrontam, elas te apavoram, porque você está se apossando daquilo que você deveria rejeitar. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Todos nós precisamos nos alimentar das suas promessas, porque isso nos dá esperança. Quero lhes pedir em nome de Jesus, não esteja na reserva, não aceite combustível adulterado. Eles podem fazer você ter momentos de alegria, de ânimo, mas vão contaminar seu coração com a falsa ideia de ser energia aditiva, quando na verdade é uma energia falsificada. E no dia ruim, no dia do confronto, sua mente estará fragilizada. Não haverá nenhum equilíbrio emocional. Confie em Deus. Confie, porque Ele é confiável. Os seus sentimentos são transitórios. Deus, porém, permanece o mesmo. É o mesmo eternamente. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você está inscrito no meu canal? Se inscreve lá e compartilha. Manda isso para alguém que está com medo, que tem algum gigante na vida dela ou dele. Manda essa palavra e fala para ele que o nosso Deus não perde batalhas. Amém? Graça e paz.